O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o pastor abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, e este é sempre o domingo do Bom Pastor, porque independentemente de ser ano A, ano B ou ano C, vocês sabem que o ano litúrgico, ele é dividido em 3 partes, ano A, ano B e ano C. Independentemente do ano, nós sempre ouvimos a proclamação do Evangelho, do capítulo 10º do Evangelho de São João. No ano A, os 10 primeiros capítulos, no ano A, os 10 primeiros versículos do capítulo 10º, no ano B, outros versículos, e no ano C, outros versículos mais, mas sempre o capítulo 10º de São João, que fala a respeito de Jesus como o bom pastor. O termo grego que lá está presente é kalos. Kalos é muito mais do que bom. Kalos é belo, o belo pastor. Kalos é verdadeiro. Ele é o verdadeiro pastor. Por isso que ele é o bom pastor. E a liturgia de hoje nos daria a ocasião de tomar vários pontos de reflexão. Por exemplo, nós poderíamos aqui falar a respeito do bom pastor como aquele que nos ensina a boa doutrina, a bela doutrina, a verdadeira doutrina, e que nós precisamos reconhecer. Diz aqui que o bom pastor, repete por 3 vezes, que no versículo 3º, diz que as ovelhas ouvem a sua voz, e ele aí chama pelo nome. Aqui nos lembra Jesus, que chama Maria Madalena pelo nome, a discípula amada, a chamada pelo nome. Imagine, nosso Senhor nos conhece a todos um por um, e a todos um por um Ele chama pelo nome. Ele conhece cada um de nós. Nós poderíamos aqui, já fazer toda uma reflexão pensando que em toda a vida de Jesus, em todos os milagres, em todos os ensinamentos e em todos os sofrimentos, Ele me tinha no coração, Ele pensava em mim. Pode imaginar o que é isso? Não é que Jesus pensava na humanidade inteira, como um grande neutro
conjunto, uma realidade neutra, a humanidade. Não, ele pensava em cada um que existia no seu tempo e em cada um que já havia existido antes da sua vinda ao mundo e em todos aqueles que existiriam depois. Ele chama a cada uma por seu nome. Poderíamos aqui fazer toda a reflexão. Poderíamos também fazer a reflexão, como eu falei anteriormente, das ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e seguem. Não seguem outras vozes, não seguem outros ensinamentos, mas conhecem a voz do seu pastor e lhes são obedientes. Conhecem a voz de Cristo, o ensinamento de Cristo, os mandamentos de Cristo e o seguem, enquanto o mundo diz: deixe de ser bobo, deixe de ser boba, aproveite esta vida, ela é única. Jesus diz: seja sábio e escolha a vida que não passa. Enquanto o mundo diz: os mandamentos de Deus são difíceis, os ensinamentos de Cristo são muito exigentes. Jesus nos ensina que a sua lei, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, que a sua lei é a verdade, que os seus ensinamentos são vida. Então nós precisamos fechar os nossos ouvidos para o mundo e as suas seduções, precisamos fechar os nossos ouvidos para a carne e as suas ilusões, e abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para Cristo, para que sempre ouçamos a sua voz e o reconheçamos como verdadeiro, como bom, como belo. Aqui é interessante, reconhecer os mandamentos de Cristo, não apenas como verdadeiro, porque nós podemos ouvir a palavra de Deus, ouvir os mandamentos de Deus e dizer: é verdade, o mandamento de Deus é verdade, mas você não enxerga ainda como bom. Isto é verdade que eu devo me esforçar para passar pela porta estreita. Você diz: isso é verdade, mas você ainda se entristece. Mas quando você enxerga a verdade, o ensinamento de Deus como verdadeiro, bom e belo, você se alegra, porque diz: é o melhor. Quando Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Renunciar à minha vontade, quer dizer, as vontades desregradas, as vontades que me afastam dele. E eu digo: isso é verdade, isso é bom, isso é belo, e eu quero isso para mim. Então pedir a Deus o dom dessas ovelhas que ouvem a voz de Cristo e o seguem. Eu quero te seguir, Senhor, eu quero te seguir em todos os caminhos, e eu sei que ainda que eu passe pelo vale tenebroso, ainda que eu passe pelas dificuldades, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. Então nós poderíamos aqui refletir também a respeito deste ponto, a respeito do qual Jesus fala 3 vezes, no versículo 3, que as ovelhas ouvem a sua voz, no versículo 4, porque diz: porque as ovelhas reconhecem, e no versículo 5, porque diz que elas não seguem um estranho, não seguem aquele que não é Cristo, fogem dele, porque reconhecem a voz dos estranhos. Isto é, isso é a voz do mundo, isso é a voz do pecado. Eu não vou seguir a voz do mundo e a voz do pecado, eu vou seguir a voz de Deus, a voz do meu pastor. Então aqui, meus santos, embora não seja este ponto a respeito do qual nós iremos nos aprofundar na homilia, mas nós podemos nos aprofundar em casa, na nossa oração pessoal. Nós podemos nos aprofundar quando estivermos no momento de recolhimento e pedir a Jesus a graça das verdadeiras ovelhas dele. Senhor, que eu ouça a tua voz, que eu feche os meus ouvidos à voz dos estranhos, que eu me esforce
para seguir a tua vontade e sempre a reconheça como verdadeira, boa e bela. Pois bem, mas também nós podemos olhar para este evangelho e tomar um outro caminho de interpretação, e é sobre esse que eu gostaria de me deter um pouquinho mais. Já me detive sobre esses pontos, mas agora um pouquinho a mais sobre a característica do bom pastor. Por que é que Jesus é o verdadeiro pastor? Por que é que Jesus é o bom pastor? Por que é que Jesus é o belo pastor? E aqui, neste ponto, isso se aplica a Jesus, isso se aplica aos sacerdotes que são ordenados pastores, aos padres e aos bispos. Então hoje é dia também de rezarmos pelos nossos pastores, pedindo a Deus a graça de eles serem pastores no pastor que é Cristo, mas isso também se aplica a todos vocês que ouvem essa homilia, a você que é pai, a você que é mãe, seja pai ou mãe biológicos, seja pai ou mãe no sentido de paternidade, maternidade, que se você tem pessoas sob a sua responsabilidade, você é pai, você é mãe. Se você de alguma maneira é exemplo para outras pessoas, você tem paternidade, você tem maternidade. Então isso que nós iremos aqui refletir brevemente se aplica também a você, se aplica até a respeito dos filhos em relação aos pais. Se você de alguma maneira tem alguma exemplaridade em casa, isto é, se os seus pais de alguma maneira olham para você como alguém de referência, se os seus amigos olham para você como alguém que é referencial, ora, você é pai, você precisa ter essa postura exemplar à maneira de Cristo. Então vamos ver, por que é que Cristo é o bom pastor? Se alguém, você saindo de casa hoje, né? Espero que não saiam passeando muito, né? Mas saindo de casa, encontra alguém que pergunta a você: hoje é o domingo do... Uma pessoa bem católica, né? Para que ela saiba que hoje é o domingo do bom pastor. E ela pergunta: hoje é domingo do bom pastor? E você diz: é sim. Na igreja católica vocês celebram hoje o quarto domingo, o domingo do bom pastor? Sim. E ele é o bom, o belo e verdadeiro. Você diz: nossa, essa pessoa escutou a humilha do Padre Verlan. Você diz: sim, ele é bom, o belo e verdadeiro. E ela pergunta: mas por quê? Por que ele é o bom, o belo e o verdadeiro pastor? Por quê? E você vai dizer na ponta da língua: é porque ele dá vida pelas suas ovelhas, é porque ele as ama tanto que por elas se entregou. Porque o mercenário, o ladrão, ele não é o bom pastor, ele vem para roubar, destruir e matar. Ele quer apenas se aproveitar das ovelhas. O verdadeiro pastor dará vida. Eu por esses dias, eu até guardei, salvei um printzinho que me mandaram, uma frase, pelo menos disseram que era: e se não é vero é bene trovato. Quer dizer, se não é verdade, é muito possível que seja. Um print dizendo que é uma frase de João Paulo II que diz: o contrário de amar não é odiar, mas é usar as pessoas. Então, o ladrão, ele não ama as ovelhas, ele usa as ovelhas, ele se aproveita delas. Santo Agostinho tem uma homilia belíssima, bela, mas crê em Deus Pai, dá até uma dor na alma quando a gente lê, que ele fala que o falso pastor, ele toma o leite da ovelha, ele tira a lã e com ela se cobre, ele come a sua carne, isto é, ele se aproveita dela, ele não a ama, porque o bom pastor dá a vida pela sua ovelha, se sacrifica por ela. Percebe que aqui não se aplica apenas ao padre, claro, sem sombra de dúvidas, principalmente, mas não apenas, mas a todo aquele que ama.
Quando você ama alguém, você, por aquela pessoa a quem você ama, você se sacrifica. Por aquela pessoa a quem você ama, você de alguma maneira derrama o seu sangue. Você não se aproveita dela, você não se aproveita daquilo que ela tem, mas você se doa. Ora, aqui nós podemos pensar nos pais que amam seus filhos e que por eles se sacrificam. Aqui é verdade, pensamos nos sacerdotes e rezamos pelos pais e pelos sacerdotes, para que sejam bons pastores e deem a sua vida, não se aproveitem das suas ovelhas, mas por elas se sacrifiquem, como Jesus fez. Jesus diz, o ladrão diz isso por 3 vezes. No versículo 1, Jesus diz que o que salta por outra parte é ladrão e bandido. No versículo 8, Jesus diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. E no versículo 12, Jesus diz que o ladrão, o mercenário, ele não é pastor, nem é dono das ovelhas. Quando ele vê o lobo chegar, ele foge, ele abandona as ovelhas, porque o mercenário não se importa com elas. Isto é, na hora do se sacrificar, o ladrão, o mercenário foge, porque ele quer apenas das ovelhas se aproveitar. Então aqui, meus santos, é uma ocasião de pensarmos em como temos amado, se temos amado de verdade as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. E é claro, o sacerdote pensa naqueles que lhe foram confiados, os pais pensam naqueles que lhe foram confiados, mas todos nós pensamos naqueles que estão próximos a nós, que estão do nosso lado. Se de verdade nós temos amado, isto é, se temos pensado no melhor para aquela pessoa, e o melhor, meus santos, é sempre o céu. No versículo 10 do Evangelho de hoje, Jesus diz, e nós ouvimos isso tantas vezes, mas muitas vezes nós não compreendemos a profundidade dessa palavra. Jesus diz o quê? Final do Evangelho de hoje, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas quando Jesus aqui fala vida, ele fala zoé, porque em português nós temos apenas uma palavra, nós usamos vida, aquela pessoa é cheia de vida, então você quer dizer que ela é cheia de entusiasmo, ou ela é cheia de saúde. Aquela pessoa está caminhando para alcançar a vida eterna. Pode ser até uma pessoa moribunda, uma pessoa morrendo em cima de uma cama, mas como é uma pessoa cheia de fé, de caridade, de esperança, ela está caminhando para a vida eterna. Mas é a mesma palavra, vida, vida biológica, vida eterna. Em grego, não, para a vida biológica, nós temos a palavra bios. Para a vida de Deus, nós temos zoé. Quando Jesus diz aqui, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, ele está dizendo, eu vim para que todos tenham zoé e a tenham em abundância. Então Jesus vem para nos dar a vida eterna, Jesus vem para nos dar a vida de Deus, e nós precisamos então, nós que cremos que a verdadeira vida é essa, nós precisamos então nos empenhar para ser caminho de vida de Deus uns para os outros. O sacerdote, com a sua vida de oração, com a sua pregação, com os seus sacrifícios, em que ele é canal de vida
para os seus, para aqueles que lhe foram confiados. Os pais, na educação dos seus filhos. Pais, lembrem-se, vocês são responsáveis pela vida na graça dos seus filhos. É importante trabalhar, é importante trabalhar. É importante dar o sustento aos seus filhos para este mundo, é importante dar o sustento aos seus filhos para este mundo, mas é muito mais importante e primordial dar o alimento para a vida eterna. O alimento que vocês dão com as suas orações, com os seus ensinamentos e com o seu testemunho. Então, de preparar os meus filhos para a vida eterna. Repito, com a oração de intercessão, com aquilo que você oferece de oração pelos seus filhos, de você todos os dias rezar pelos seus filhos, por aquilo que vocês se sacrificam por eles e oferecem por eles, as penitências que vocês oferecem. Ah, padre, mas o meu filho, ele tem apenas 1 ano, mas você desde já vai guardando um patrimônio espiritual, você vai se sacrificando e oferecendo por ele. Jesus, quando ele estiver grande, provavelmente ele vai precisar. É esta poupança espiritual que eu faço para eles. Existia antigamente o costume que as pessoas guardavam dinheiro para o filho quando fosse para a faculdade. Então iam guardando para que no futuro, quando fosse para a faculdade, teria algum dinheiro para a sua subsistência. Pois bem, nós podemos fazer essa poupança espiritual, de ir rezando e se sacrificando por eles, para que eles tenham a vida eterna, para que eles não se extraviem, e mesmo que se extraviem, que eles voltem para o bom caminho. Então, pelas orações, pelos sacrifícios, pelo ensinamento, o pai e a mãe que ensinam o seu filho a rezar desde pequeno, o pai e a mãe que ensinam os seus filhos os valores cristãos, que encaminham os seus filhos para a fé, que os encaminham para a vida com Deus. Por quê? Porque é a minha responsabilidade. Se eu sou um bom pastor, se eu sou um bom pai, se eu sou uma boa mãe, eu preciso encaminhar os meus filhos para que eles tenham vida, e tenham vida em abundância, e vida de Deus, Zoé. E também pelo meu exemplo e pelo meu testemunho, que os meus filhos olhem para mim e vejam por onde eles devem seguir. É nesse sentido que a segunda leitura de hoje nos apresenta São Pedro, quando vai falar a respeito de Cristo, o bom pastor. Ele nos mostra Cristo como um exemplo a seguir. Isto é, Jesus é um exemplo a ser seguido por todos nós, pelos padres que são pastores, pelos pais que são pastores, pais e mães que são pastores, mas por todos nós que queremos ter um coração como o de Cristo, um coração de pastor, um coração que ama, um coração que se sacrifica. Quando São Pedro vai apresentar Jesus como pastor, ele apresenta Jesus como ovelha, uma ovelha que sofre por nós. Olha aqui, caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis a Deus. Por quê? Porque de fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a seguir, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado nenhum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía injúrias. Quando atormentado, não ameaçava. Olha aqui o exemplo exemplar. O exemplo exemplar é ótimo, né? Um pleonasmo daqueles. Uma característica exemplar de Cristo para a nossa vida, em família, para a nossa vida em comunidade. Quando injuriado, não retribuía.
quando atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a santidade. Vivamos para a justiça e vivamos para a santidade. Isto é, tudo isso Ele fez para quê? Para que nós vivêssemos para a santidade. Tudo isso Ele fez para quê? Para que nós vivêssemos para Deus. Então, tudo aquilo que nós fizermos, em palavras ou obras, devemos fazer para que vivamos na santidade. Tudo aquilo que o sacerdote faz, as suas pregações, as suas orações, os seus sacrifícios, a administração da igreja, tudo aquilo que ele faz para que nós vivamos na santidade. O pai e a mãe, tudo aquilo que ele faz, o que ele trabalha para a subsistência, para a manutenção da casa, tudo aquilo que ele faz, mas o que ele fala, o que ele ensina, o que ele repreende, o que ele castiga, o que ele abraça, o que ele ama, o que ele afaga, tudo aquilo que ele faz para a salvação dos seus filhos. E é claro que consequentemente será para a sua salvação, porque ele estará cumprindo bem a missão para a qual ele foi chamado: ser pai, pastor, ser mãe, pastora. E nós também, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso namoro, na nossa amizade, tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer para quê? Versículo 24, para que vivamos na justiça. Então, assim como foi Jesus, que fez tudo para que vivamos na justiça, na santidade, tudo aquilo que fizermos, devemos fazer para que vivamos na santidade. É por isso que Santo Agostinho, quando diz: se você amar, você pode fazer tudo o que você quiser. Ame e faça tudo o que você quiser. Mas é nesse contexto aqui de quem ama, de quem se sacrifica, de quem se une a Cristo. Ora, se eu amo, então tudo o mais será lícito. Mas se eu amo de verdade, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Então Jesus, que sofre como ovelha para o sacrifício, Ele sim é o pastor e guarda das nossas almas. Meus irmãos, estamos hoje celebrando o domingo do bom pastor, do belo pastor, do verdadeiro pastor. Por um lado, nós dobramos os nossos joelhos, dobramos os nossos corações e agradecemos ao Senhor por Ele ser bom, belo e verdadeiro. Tão bom, tão belo e tão verdadeiro. Por Ele ter se sacrificado por nós, por Ele nos conhecer pelo nome e nos chamar a cada um de nós pelo nome. Mas também pedimos a Ele que nos conceda ouvidos atentos, para que os nossos ouvidos estejam atentos à voz dEle e somente à voz dEle. Que assim como Maria Madalena, quando foi chamada pelo nome, ela imediatamente reconheceu o seu Senhor, que nós também o reconheçamos todas as vezes que Ele nos chamar no coração, todas as vezes que nós ouvirmos a sua palavra, porque quando a palavra é proclamada, é a voz de Cristo que ressoa. Quando nós ouvirmos a sua palavra, que nós reconheçamos a sua voz, e que nós reconheçamos que a sua voz, que a sua vontade, que a sua lei é boa, é bela, é verdadeira. Mas peçamos também que Ele nos conceda a graça de nós o imitarmos. Que nós, todas as vezes que nós comungarmos, que peçamos a Jesus esta graça: Senhor, eu quero ter um coração semelhante ao Teu. Eu quero, Senhor, fazer tudo na minha vida para que aqueles que me foram confiados e estão comigo possam viver na justiça, possam viver na santidade. Concede-me, Senhor, a graça de não usar as ovelhas, mas amar as ovelhas. Imagine que maravilha hoje, o povo católico rezando pelos seus padres,
pedindo a Deus a graça de os padres não serem como aquele mau pastor, a respeito do qual eu falei aqui, que Santo Agostinho cita, que come a carne das ovelhas, bebe o leite das ovelhas, cobre-se com a lã das ovelhas, mas com elas não se importa. Que nós não sejamos como o mercenário que só se importa consigo mesmo. Quando veem o lobo, fogem. E aí vocês rezam pelos seus pastores, mas rezam também para si mesmos. Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero usar ninguém. Eu quero amar de verdade. Eu quero amar, Senhor, segundo o teu coração. Eu quero amar, Senhor, dando a minha própria vida. Eu quero amar, Senhor, me sacrificando, porque isso é bom, é belo e é verdadeiro. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que esta graça todos nós a alcancemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.